Capítulo 214. Método maluco. Tangvanher ficou aliviado ao ver que Long Shen estava bem e lentamente soltou um pouco da corda, deixando a pipa subir passo a passo. No momento em que a enorme pipa estava a quase 1000 metros no ar, não passava de um ponto do tamanho da palma da mão no céu. O coração de Tangvanher estava batendo forte. Se Long Shen caísse daquela altura na montanha rochosa, até mesmo seu poderoso corpo físico seria esmagado. De repente, um raio atingiu Long Shen diretamente novamente. Uma poderosa força do trovão também flui pela corda. Ela imediatamente sentiu seu corpo ficar dormente. Tendo perdido a sensação em sua mão por um momento, a corda começou a voar rapidamente, assustando-a loucamente. Ela rapidamente o agarrou novamente. Mesmo de tão longe, a força do trovão ainda era tão forte. Ela ficou horrorizada quando pensou em quão poderoso deveria ser na posição de Long Shen. Long Shen, você está bem? Ela gritou. Isso porque ela não conseguia ver como ele estava no lado de cima da pipa. Ainda bem. O corpo de Long Shen estava tremendo. Isso não era de medo, mas da força do trovão que estava descontroladamente causando estragos em seu corpo. Ele estava tremendo como se estivesse tendo uma convulsão. Desta vez, a força do trovão estava ainda mais furiosa. Se fosse outra pessoa, eles teriam sido carbonizados diretamente em cinzas. Ele estava feliz por ter reunido aqueles ossos e peles da besta mágica para esta pipa. A força do trovão não os afetaria muito e assim, ele poderia ficar aqui por mais tempo sem nenhuma preocupação. Long Shen ficou lá por um quarto de hora antes de finalmente refinar aquela força do trovão, aumentando a quantidade de força do trovão em seu corpo. Levante-me um pouco mais alto. À medida que a pipa subia gradualmente, a chance de Long Shen ser atingido aumentava. Em média, foi em torno da quantidade de tempo de um bastão de incenso entre os relâmpagos. O terreno era extremamente especial aqui. Nuvens negras de trovão se reuniam aqui e nunca se espalhariam. Sempre que a força do trovão se acumulava a um certo nível, ela caía no chão. Era por isso que o pico da montanha estava completamente vazio. Já havia sido atingido por um raio inúmeras vezes. Como Long Shen estava intencionalmente atraindo o raio em sua direção, era naturalmente fácil para ele ser atingido. No chão, Tangvanher viu Long Shen ser atingido várias vezes. Seu cabelo estava arrepiado como o de um ouriço, mas ele não sofria nenhum ferimento. Só então ela relaxou um pouco. Por dentro, ela suspirou que Long Shen realmente era um monstro, mas ele também era um louco. Ele podia pensar em todos os tipos de ideias malucas. Ainda mais louco era que ele realmente seguiria com essas ideias malucas. Ela já havia descoberto como evitar ser impactada pelo raio. No instante em que a luz aparecia sobre a cabeça de Long Shen, ela soltava a corda. Uma vez que o raio caiu, ela poderia agarrá-lo novamente menos de alguns segundos depois. A força do trovão natural veio rapidamente, mas também foi rapidamente. Dessa forma, Tangvanher também não precisou sofrer o impacto da força do trovão. Embora a força do trovão que foi transmitida fosse muito mais fraca, ainda seria algo extremamente difícil para ela suportar com seu corpo mais fraco. Agora que ela havia descoberto o ritmo,
Era muito mais fácil para ela evitar os relâmpagos. No ar, Long Shen estava constantemente absorvendo a força do trovão. Ele podia sentir seu corpo gradualmente ficando mais forte devido ao temperamento da força do trovão. Cada célula de seu corpo estava ficando mais forte. As pequenas impurezas em seu corpo estavam sendo expelidas pelo poder da força do trovão. Thunder Force pode realmente fortalecer o corpo físico. Essa descoberta encantou Long Shen. Então ele não seria gradualmente capaz de tornar seu próprio corpo cada vez mais forte. Seu objetivo original era apenas aumentar a resistência ao raio de seu corpo para o futuro castigo celestial. Mas ele não esperava obter outros ganhos também. Ao mesmo tempo, ele também notou que a cor dourada em seu sangue estava crescendo gradualmente sob o fortalecimento da força do trovão. Essa descoberta em particular quase o fez pular de alegria. Ele acidentalmente descobriu uma nova maneira de aumentar sua base de cultivo. As partículas douradas apareceram em seu sangue assim que ele avançou para o 10º estágio celestial da condensação de sangue. Essas partículas douradas eram extremamente esparsas, mas Long Shen podia sentir que essas partículas continham uma energia aterrorizante. Agora, com a ajuda da força do trovão, essas partículas douradas foram aumentando gradualmente. O coração de Long Shen saltou de alegria. Agora ele poderia cultivar rapidamente mesmo sem absorver o sangue da essência da besta mágica. O sangue da essência da besta mágica de 3º nível já era quase inútil para Long Shen. Sua velocidade de cultivo com ele era minúscula. Agora, vendo as partículas douradas em seu sangue aumentar, Long Shen de repente se levantou e rugiu grandiosamente: "Dê-me mais raios!" Estrondo. De repente, as enormes nuvens negras no céu se condensaram em um redemoinho e dezenas de raios caíram sobre Long Shen. "Cuidado, Long Shen!" Tangvaer empalideceu. Em algum momento, Long Shen já havia flutuado ao lado das nuvens de trovão. A aparição de Long Shen imediatamente atraiu toda a força do trovão ao redor. Estrondo. A pipa de Long Shen virou cinzas, enquanto Tangvaer foi lançado voando pela terrível força do trovão. Long Shen. Tangvaer soltou um grito assustado, olhando para o céu com medo. A pipa já havia se transformado em cinzas e Long Shen estava caindo como uma estrela cadente. Para cair de mais de 3.000 metros em rocha dura, Long Shen definitivamente morreria. Tangvaer correu freneticamente, querendo salvá-lo. Mas quando Long Shen estava a algumas centenas de metros do chão, ele de repente pegou um grande guarda-chuva. Abrindo o guarda-chuva, a descida de Long Shen diminuiu imediatamente, mas a enorme força fez com que o guarda-chuva desabasse diretamente. Mais uma vez caindo, ao atingir a altura de 30 metros, sacou outro guarda-chuva, desacelerando novamente. Então, no final, seu impacto no chão foi o mesmo como se ele tivesse caído de menos de 20 metros. Tangvaer ficou surpreso e aliviado. Ela realmente não tinha pensado que Long Shen seria tão inteligente e tinha arranjado planos de backup. Mas cair dessa altura definitivamente ainda poderia causar algum ferimento, então ela correu apressadamente para apoiá-lo. Tangvaer tinha acabado de tocá-lo quando ela imediatamente recebeu um ataque de uma terrível força do trovão. Só então ela percebeu com horror que Long Shen estava coberto pela força do trovão.
Sua pele ficou preta como carvão e, ocasionalmente, arcos explosivos de eletricidade saltavam. Esse canalha, ele é louco. Tangvanher pode não estar exatamente certo sobre o que Long Shen estava fazendo, mas como uma especialista em monstros, ela podia sentir uma força de trovão aterrorizante e furiosa dentro de seu corpo. Ela poderia dizer que ele estava bloqueando firmemente aquela força do trovão dentro de seu corpo. Ele estava claramente lutando ferozmente com isso apenas para mantê-lo em seu corpo. Na verdade, ele estava usando seu corpo como uma prisão para manter a força do trovão. Isso era muito louco. Ela também percebeu imediatamente quando Long Shen foi atingido por aquelas dezenas de raios, ele não resistiu a eles, intencionalmente atraindo-os para seu corpo. Só de pensar nisso lhe dava arrepios. Que tipo de monstro era Long Shen? Aquela força do trovão que corria desenfreada por todo o corpo seria capaz de transformar um especialista em transformação de tendão em cinzas. Mas Long Shen realmente queria prendê-lo e criá-lo dentro de seu corpo. Embora Long Shen estivesse completamente imóvel no chão, Tangvanher ainda não estava muito preocupado. A força espiritual de Long Shen ainda estava tentando ferozmente subjugar a força do trovão em seu corpo. Houve algumas vezes em que a força do trovão quase entrou em erupção como um vulcão, apenas para ser forçada a recuar por Long Shen. Esses tempos a preocupavam bastante. Se ele não fosse capaz de forçar aquela erupção, Long Shen não teria nem mesmo um cadáver sobrando. Ele estava praticamente jogando com sua vida. E ainda assim ela também não ousou ir ajudá-lo. Não havia como ela fazer nada por ele e, de fato, ela poderia acabar perturbando-o. Ela só podia assistir impotente. Louco, louco, ele é definitivamente um louco. Tangvanher repetiu isso com raiva enquanto a força do trovão carbonizava seu corpo de preto. Ela estava com raiva e angustiada. Ela se perguntou sobre o passado dele e suspirou. Ela realmente não conseguia imaginar o que Long Shen havia sofrido para ele cultivar com sua vida em risco assim. Ele claramente já era forte o suficiente. Com uma base de cultivo de condensação de sangue, ele foi capaz de lutar entre reinos, até mesmo capaz de derrotar o mais forte entre eles, Guiyang. O que mais ele queria? De repente, Long Shen vomitou sangue. A força do trovão em seu corpo tornou-se ainda mais frenética, realmente ferindo-o. Long Shen, apenas desista. Tangvanher não conseguia se conter. Contanto que ele liberasse a força do trovão de seu corpo, ele ficaria completamente bem. Long Shen não respondeu, apenas balançou a cabeça, os olhos ainda bem fechados. Já tinha sido difícil capturar tantos porcos gordos. Se ele não os matasse adequadamente, isso realmente seria indigno da pipa que ele construiu meticulosamente. Mas desta vez, realmente havia muitos porcos gordos. Ele não podia lidar com eles um por um como fazia antes. Ser cercado por tantos realmente era desgastante para ele. Várias vezes Long Shen pensou em desistir, mas ele ainda não estava disposto. Como ele pôde permitir que esse porco voasse para longe? Esse definitivamente não era o estilo dele. Mas ele também não poderia refinhá-los todos de uma vez porque esta nova força do trovão já havia superado a força do trovão em seu corpo. Um único lobo não poderia comer uma dúzia de porcos de uma só vez.
Esse era especialmente o caso, já que esses porcos também sabiam morder de volta. Então, tudo o que Long Shen pôde fazer foi usar sua força espiritual para suprimir a louca força do trovão. Mas mesmo ele não tinha certeza se seria capaz de suprimir tanta força do trovão. Sua poderosa força espiritual surgiu dele, suprimindo a força do trovão com o melhor de sua capacidade. Os dois começaram uma luta feroz dentro de seu corpo. Este método realmente era louco. Mas talvez a única pessoa no mundo que teve a chance de realizar essa ideia maluca fosse Long Shen. Provavelmente era impossível encontrar outra pessoa neste mundo com um corpo físico tão poderoso e uma alma tão anormal. Normalmente, aqueles que tinham almas puldarussas tinham corpos mais fracos como Tangvaer. Quanto àqueles que possuíam corpos físicos poderosos, sua força espiritual estaria muito em falta. Guiyang foi um excelente exemplo disso. Além de usar um anel espacial, sua força espiritual era incapaz de realizar qualquer outra coisa. Mas Long Shen tinha ambas as qualidades. Se ele ainda não testasse um pouco, ele realmente não seria Long Shen. Para ficar mais forte, ele estaria disposto a fazer qualquer coisa. Caso contrário, como ele poderia descobrir mais sobre seu passado? Como ele conseguiria justiça? Como ele se vingaria? Seja reprimido. Long Shen rugiu por dentro. Sua última força espiritual suprimiu a força do trovão com uma força de 100.000 libras de pressão. Capítulo 215. Runa embrionária Thunder Force. Tangvaer observou Long Shen com preocupação. Essa força do trovão quase explodiu várias vezes, fazendo seu coração bater forte. Mas com o passar do tempo, a vontade rebelde da força do trovão foi gradualmente corroída pela força espiritual de Long Shen. Infelizmente, Long Shen não estava muito melhor. Suprimir tanta força do trovão de uma só vez quase o deixou exausto até a morte. Depois de uma batalha prolongada, o impasse foi finalmente quebrado. A vantagem de Long Shen era que sua força espiritual se recuperava lentamente com o tempo. Mas esta trovoada estava sem qualquer reforço adicional. Depois de 3 dias inteiros, Long Shen finalmente ensinou uma lição a Tangvaer: a perseverança sempre vence. Naqueles 3 dias, Long Shen finalmente corroeu a vontade furiosa dentro da força do trovão para que ela não resistisse mais a ele. Mas Long Shen já estava completamente exausto e não tinha energia para refiná-lo neste momento. Ele descansou um dia inteiro antes de se recuperar e começar a refinar a força do trovão. Como não havia mais resistência, era como se um grupo de lobos tivesse se transformado em ovelhas. Agora Long Shen usou sua força do trovão anterior para devorar facilmente essa nova força do trovão, aumentando sua própria força do trovão. Long Shen imediatamente ganhou o controle de mais de 10 vezes sua força de trovão anterior. Ele também ficou agradavelmente surpreso ao ver que as partículas douradas em seu sangue haviam aumentado. Também havia runas fracas que apareceram em seu sangue. Essas runas eram extremamente minúsculas e muito fracas, mas definitivamente eram uma espécie de runa. Conectando-se a essas runas em seu sangue, seu rosto imediatamente explodiu em êxtase. O que aconteceu? Quando Tangvaer viu Long Shen finalmente abrir os olhos, ela levou um susto. Ha ha ha, eu realmente encontrei ouro.
Long Shen abraçou Tang Van'er e girou loucamente, incapaz de controlar sua própria excitação. Ai! Canalha, dói. Me deixar ir. O coração de Tang Van'er disparou quando ela foi abraçada por Long Shen. Seu rosto vermelho quase parecia que o sangue iria pingar dele. Ela se sentiu quente, tímida, assim como um pouco zangada. Long Shen a soltou e se desculpou desajeitadamente. Desculpe, esqueci de mim mesmo. O rosto de Tang Van'er estava completamente vermelho e ela não ousou olhar para ele. Não era como se ela pudesse dizer, estava tudo bem, pois isso não o encorajaria a fazer isso uma segunda vez. O que está acontecendo? Por que você está tão animado? Tang Van'er se forçou a ficar calma, fingindo estar tranquila. Hehe, deixe-me mostrar-lhe algo bom. Zumbido. Long Shen abriu a mão e uma lança de trovão apareceu. Um raio o cobriu junto com runas fracas, e parecia uma lança real e sólida. Um som estrondoso veio da lança, e uma terrível vontade destrutiva o acompanhou, fazendo com que Tang Van'er desse um passo para trás com medo. Sua expressão tímida se tornou chocante quando ela olhou para aquela lança trovejante na mão de Long Shen. Esta força do trovão é. Long Shen riu, sim, esta é a força do trovão natural que peguei. Desta vez, eu realmente lucrei. Não sei porquê, mas a runa da força do trovão se condensa automaticamente em meu sangue agora. No futuro, terei minha própria semente do trovão, ha ha ha. Long Shen, você realmente é incrível. Tang Van'er estava realmente maravilhado com ele. Ela realmente tomou a iniciativa de abraçar Long Shen em sua empolgação. Ai, dói. Me deixar ir. Long Shen imitou o tom e a expressão anteriores de Tang Van'er. Canalha, você realmente não sabe falar direito. Tang Van'er ficou imediatamente furioso e soltou Long Shen. Ela deu-lhe um pontapé. Long Shen riu e se esquivou de seu chute. Era só uma piada, não fique tão zangado. Essa força do trovão será um dos meus golpes mortais no futuro. Sua excitação ainda não havia desaparecido. Agora que ele podia controlar sua própria força do trovão, ele poderia usar a força do trovão para temperar seu corpo. No entanto, neste momento, as runas em seu corpo ainda estavam em estado embrionário. Se ele quisesse progredir mais rápido, ele precisaria arrebatar ainda mais força do trovão. Dessa forma, ele teria uma garantia muito maior contra futuras punições celestiais. Além disso, sua força do trovão seria capaz de aumentar sua própria base de cultivo e seria uma poderosa força de ataque. Realmente foi como acertar 3 coelhos com uma cajadada só. Com a presença dessas runas em seu sangue, isso significava que ele poderia transformar seu próprio Ti espiritual em trovão. Então agora Long Shen tinha sua lâmina de fogo, uma lâmina de trovão, Split the Heavens e sua armadura de batalha Feng Fu como ataques poderosos. Os 2 últimos foram especialmente chocantes. Mas eles também eram muito exaustivos. Sua estrela Feng Fu não era realmente suficiente. Agora ele entendia por que a Nine Star Hegemon Body Art envolvia formar 9 estrelas. Isso porque, sem uma reserva tão ampla de energia, era impossível acompanhar aquele ritmo de consumo assustador. Van'er, vamos fazer algumas missões e ganhar alguns pontos, disse Long Shen. Agora não tinham mais nada para fazer.
Seria melhor para ele fazer algumas missões e reunir pontos suficientes para os ingredientes da Aliotipilo o mais rápido possível. Ele esperava formar a segunda estrela o mais rápido possível. Caso contrário, se ele pudesse ser temporariamente poderoso com seus trunfos, mas não tivesse como mantê-lo, seria completamente inútil. Então, neste momento, ele precisava aumentar sua capacidade de lutar por mais tempo. Se eu esperasse que você pensasse em tal coisa, realmente seria tarde. Já fiz os arranjos há muito tempo, bufou Tangvanher, franzindo o nariz para ele. Ela já havia enviado pessoas para completar as missões do mosteiro enquanto ele estava inconsciente. Embora a facção Céu-Terra tenha sido classificada como número 1 desta vez, não havia como eles monopolizarem todas as missões. Eles levaram cerca de 20% das missões. Mas levar um quinto das missões entre 17 facções foi definitivamente uma grande proporção. Além disso, havia apenas uma dúzia de missões de segundo nível disponíveis. O resto eram apenas missões de terceiro nível ou mesmo missões de quarto nível. Não importa o que aconteça, o mosteiro não permitiria que uma única facção engolisse imediatamente todos os pontos disponíveis. Afinal, todos precisavam lutar e competir uns com os outros. Tinha que haver pelo menos algo sobrando para as facções do ranking inferior. Tangvanher disse a ele que se a facção de primeiro escalão completasse todas as missões que pudessem, eles trariam 270.000 pontos. Até Long Shen ficou surpreso com isso. Esses pontos eram essencialmente gratuitos, já que as missões não eram nada difíceis. Eles eram mais do que capazes de completá-los todos. As missões não precisavam de tanta gente para serem realizadas e então, Tangvanher já havia organizado tudo. Vanher, sinto que Song Mingyuan, Li Chi e Lu Que são pessoas confiáveis. Estou pensando em fazer com que eles se juntem a nós, disse Long Shen. Mesmo depois de Long Shen ter sido exilado, os três nunca os abandonarão, apesar de estarem no último lugar por causa disso. Isso foi o suficiente para conquistar a confiança de Long Shen. Eu realmente não entendo o que você quer dizer, disse Tangvanher. Já não eram todos aliados. Quero dizer, devemos colocar os ganhos de todos juntos. Aumentaremos todo o nosso poder igualmente, propôs Long Shen. Tangvanher ficou assustado. Isso é um pouco desleixado. Não há problema com o lado da irmã Zikyu, mas se todas as nossas 5 facções formarem uma aliança total como essa, algo ruim pode acontecer com muita facilidade. Quanto mais pessoas houvesse, mais difícil seria permanecer como uma família. Se um lado ficasse insatisfeito, se houvesse críticas ou discriminação, ou qualquer injustiça, isso poderia ter um grande impacto em sua aliança como um todo. Se houvesse o menor erro, eles entrariam em colapso de dentro para fora. Havia uma chance muito alta de sua aliança desmoronar se eles fizessem isso. Tangvanher sentiu que os benefícios não justificavam o risco. Eu entendo o que você está pensando. Mas acredito que com suas habilidades, eles são capazes de controlar seus subordinados. O conflito só surgirá por causa de diferenças irreconciliáveis de opiniões. Mas se todos vissem seu poder aumentar loucamente todos os dias, que diferenças ocorreriam? Sorriu Long Shen. O que você quer dizer? Eu tenho a habilidade de deixar as bases de cultivo de todos subirem loucamente.
Contanto que eles confiem em mim e me deixem usar seus pontos, posso deixar sua facção crescer para um nível de poder sem precedentes, disse Long Shen com confiança. Tang Wan'er percebeu imediatamente que Long Shen confiaria em suas incríveis habilidades de alquimia para aumentar o poder de todos. Embora as pílulas medicinais do mosteiro fossem muito caras, os próprios ingredientes medicinais eram muito mais baratos. Com a taxa de sucesso de refino anormal de Long Shen, eles seriam capazes de economizar muito os pontos de todos. Além disso, eu conheço as fórmulas das pílulas para cada pílula medicinal no mosteiro, bem como as fórmulas das pílulas que eles nem conhecem. Long Shen sorriu. Dentro de suas memórias do soberano da pílula havia inúmeras fórmulas de pílulas. Contanto que ele tivesse ingredientes medicinais suficientes, que pílula medicinal ele não poderia refinar? Com ingredientes medicinais suficientes, aumentar as bases de cultivo de todos era simples. Song Mingyuan e os outros permaneceram ao lado da facção Céu-Terra mesmo em tempos tão difíceis. Isso foi o suficiente para mostrar que eles eram pessoas diretas e corretas. Long Shen não gostava de dever a ninguém e, como o consideravam seu irmão, ele definitivamente não abusaria de sua confiança. Já que todos decidiram confiar um no outro, eles deveriam confiar um no outro completamente nos bons e maus momentos. Ok, você pode decidir isso. Não há problema do lado da irmã Zikyu, mas você terá que ir até Song Mingyuan e os outros para propor isso. Tang Wan'er assentiu. Como Long Shen já havia decidido, ela não se oporia a ele. Na verdade, ela admirava muito esse tipo de ação de Long Shen. Os homens devem ser assim, diretos e corretos, sabendo quando retribuir bondade e inimizade. Comparado com Long Shen, os outros como Guiyang, Lei Qiansang e Tiexayen eram lixo absoluto. Esses sujeitos nem mereciam ser chamados de homens. Como está sua condição? Você precisa descansar mais. Tang Wan'er perguntou preocupada quando viu como ele estava exausto. Não é nada grande. Vamos, Little Snow deveria ter retornado. Já abri um espaço espiritual, e assim posso trazê-lo devidamente comigo. Além disso, teremos outro poderoso ajudante na próxima competição. Eu quero ver se aquele careca de Guiyang ainda pode ser tão arrogante então, disse Long Shen com alto astral. Tang Wan'er riu, porque você parece tão animado. Lei Qiansang e Tiexayen foram derrotados por você, e você até derrotou Guiyang. Você ainda não está satisfeito. TCH, eu não sou tão legal. Eles fizeram você chorar de dor e quebraram os ossos de Guoren, como eu poderia deixá-lo ir assim? Eu nunca afirmei ser uma boa pessoa. Se alguém machucar meus amigos, farei com que paguem um preço tão amargo que quem estiver assistindo não ousará ter mais ideias, disse Long Shen. O coração de Tang Wan'er aqueceu quando ela ouviu isso. Ela definitivamente fez parte da razão pela qual ele foi exilado. A sensação de estar protegida era definitivamente boa. Vamos voltar. Long Shen voltou na direção do mosteiro. Ele não poderia absorver mais força do trovão sem descansar primeiro. Tang Wan'er rapidamente o seguiu, perguntando curiosamente, Long Shen, você pode me contar sobre o que aconteceu com você durante o seu exílio? Não há nada de bom para contar. Não, você definitivamente tem que me dizer. Não foi nada. Todos os dias era apenas caçar,
comer carne e beber sangue. Foi muito sangrento e não havia nada de interessante. Vamos nos apressar e não deixar Little Snow esperar. Long Shen não queria pensar nessas coisas e também não sentia que havia algo para falar. Assim, ele trouxe Tangvanner para longe do pico da montanha.